2 Coríntios 12, verso 1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se não foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas em mim mesmo, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que a mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, obrigado por estarmos diante da sua palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso que foi deixado, inspirado pelo teu Espírito ao apóstolo Paulo, Deus. Que esse texto possa cumprir o propósito dele para com a sua igreja, para com nós aqui nessa manhã, Deus. Que a tua palavra possa penetrar nos corações, Deus. Que a tua palavra possa germinar nos corações, Senhor. Espírito Santo, nos ajude na aplicação dessa palavra na nossa vida. Nos ajude no entendimento, na compreensão. Nos dá, Senhor, discernimento espiritual, Senhor. Porque sem ele nós não vamos conseguir compreender as coisas do Espírito. Testifica em nosso coração, testifica no nosso espírito, Pai, a tua palavra. E que nós possamos sair daqui essa manhã edificados pela tua palavra, rendendo ao Senhor e não a homens glória, honra, poder a todos sempre. Amém. Amém, igreja? Irmãos, 2 Coríntios, uma carta escrita por apóstolo Paulo. E Paulo, para quem não sabe, foi pastor da igreja de Corinto. Paulo foi quem, de uma certa forma, abriu a igreja, inaugurou a igreja, desenvolveu a igreja. E Paulo ficou em Corinto, irmão, durante 1 ano e 6 meses. Corinto era um lugar, meio que um porto ali, né? Recebia muitas embarcações, era uma região de muitos negócios, então muita gente passava ali por Corinto, e Paulo fundou uma igreja ali e ficou 1 ano e 6 meses pastoreando aquela igreja. Só que essa igreja, irmão, presta atenção nisso, e é bom você entender o contexto. Eu estava até falando com a pastora ontem, eu estudando a Bíblia, e parece que a gente não vou dizer a gente, parece que a gente começa a ver algumas coisas na nossa realidade. Eu não sei com você, Kleber, geralmente eu acho que é a mesma coisa, né? A gente começa a estudar a Bíblia, e a gente começa a trazer para a nossa realidade, parece que nada mudou, parece que as coisas continuam da mesma forma. E que bom, né? Que bom, porque para quem acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, como nós já ouvimos muitos pastores e conhecidos, inclusive, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmão, Bíblia não precisa ser atualizada. É nós que precisamos aceitar as verdades e viver as realidades dela, independentemente do tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia ainda continua sendo a verdade de Deus, amém? E aí, o que nós vemos nessa igreja? Um bom pastor, um bom apóstolo, com conhecimento, com sabedoria, mestrado em tudo que você poderia imaginar. Então a igreja tinha um bom pastor, era um bom pastor, como o Kleber mesmo estou, né, falando de Jesus como um bom pastor. E Paulo era esse bom pastor. Só que essa igreja
não valorizavam o apóstolo Paulo. E eu não estou aqui dizendo que vocês não me valorizam. Pelo contrário, eu amo vocês e acredito que vocês me amam. Mas o que nós, pastores, vemos em muitos lugares que a gente vai pregar, eu estive pregando semana retrasada, e eu trouxe a mensagem à igreja, e a igreja assim, irmão, por isso que às vezes é bom, muitos dos irmãos gostam de ser itinerante. O que é itinerante? Um missionário. Porque você vai no lugar, prega, fala tudo o que você tem que falar. E a igreja dá glória a Deus, aleluia, todo mundo vem, abraça, que pastor, você precisa vir mais vezes aqui. Irmão, isso é bom. Aí o pastor, depois o pastor pega a palavra assim e fala assim, irmão, tudo que Deus tem me dado para falar foi testificado nessa noite. É o que eu sempre tenho falado para você. E a gente escuta isso direto. Né, amor? A gente vai ministrar nos lugares e o pastor já está ali, ministrando, falando, pregando. Só que vem outro de fora, fala a mesma coisa. A igreja pula, se alegra, glória a Deus, abraça o pastor, vai lá. Ô, pastor, que palavra. E o pastor local, parece que, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E graças a Deus eu não tenho esse problema aqui, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ou se você tem algo assim, fique em paz quanto a isso, que o seu pastor está em paz. Mas essa igreja tinha um bom pastor, mas era uma má igreja. Por que má igreja? Essa igreja de Corinto deu muito trabalho a Paulo. Essa igreja de Coríntios, nós vamos ver isso lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 9, vai dizer que Paulo teve algumas necessidades. Olha que incrível, irmão, presta atenção. Um bom pastor, a igreja de recurso, tinha muito recurso na igreja, pessoas que tinham recurso, era um local portuário. Então, pessoas que tinham negócio, congregavam naquela igreja. Só que Paulo, o pastor da igreja, o que fundou a igreja, o que discipulava a igreja, passava por necessidades. Paulo passou por muitas dificuldades, mas Paulo não se tornou peso para eles, não ficou murmurando, nem reclamando, nem dizendo, olha, igreja, vocês precisam me ajudar, vocês precisam aumentar dízimos e oferta. E só para deixar claro aqui, todo mundo já sabe, eu não tenho salário, eu não tenho oferta da igreja, todo o meu salário, todo o recurso, tudo que estou fazendo, estou construindo meu terreninho lá, está ali meu engenheiro, glória a Deus por isso, ore pelo Fábio, meu irmão, para que os funcionários dele, os pedreiros dele, dê tudo certo. Mas está ali, tudo é com o meu recurso, tudo é com trabalho, com esforço que Deus me dá, saúde que Deus me dá para trabalhar. Amém, irmãos? Então, eu não dependo de nada. E não forço ninguém a nada, e nunca farei isso na minha vida. E o apóstolo Paulo também tem esse mesmo entendimento. Eu não quero ser peso para ninguém, eu não quero ser peso para vocês. O apóstolo Paulo está falando, olha, mesmo eu sendo pastor de vocês, pastoreando vocês, cuidando de vocês, dando melhor a vida por vocês, passando necessidade que vocês estão vendo que eu estou vivendo, eu não quero ser peso para vocês. Eu não serei peso para vocês. Paulo, irmão, não teve apoio financeiro quando ainda era pastor da igreja de Corinto. Olha que loucura. Foram os irmãos lá da Macedônia. Irmão, os irmãos mais pobres, mais necessitados da Macedônia, mandaram oferta para sustentar o apóstolo Paulo. Olha que loucura. A igreja local, tendo um bom pastor, um ótimo pastor, não via, não se importava com a necessidade do apóstolo Paulo. Mas os irmãos que talvez recebiam a visita do apóstolo Paulo, gostava tanto de Paulo, e mesmo na sua pobreza, enviava recurso para sustentar Paulo. E Paulo era sustentado na igreja que ele passava necessidade. Irmão, olha que loucura isso. E eu olhando isso, eu estudando isso, falei, isso não pode ser verdade. Eu nunca parei para pensar, como pode? E ele estava ali servindo, estava ali ensinando, ele estava ali pregando, ele estava cuidando da igreja, mesmo a igreja não o ajudando. Isso é loucura, né, irmão? Isso é evangelho, só o evangelho pode fazer isso. E Paulo foi sustentado por esses irmãos da Macedônia. Está lá no capítulo 11, verso 8. E depois que Paulo ele saiu de Corinto, aí chegaram os famosos falsos líderes, falsos profetas, ou como diz o texto, super apóstolos, que diziam que Paulo não era um apóstolo.
que Paulo era alguém que foi aí ungido por qualquer pessoa, alguém que dizia ser apóstolo, mas nunca andou com Jesus, alguém que se nomeava próprio apóstolo, mas não era bem assim. Mas esses homens chegaram agora na igreja de Corinto, falando assim: olha, aquele pastor que estava aqui, que saiu daqui, deixou outros pastores com vocês, é um falso pastor, é um falso apóstolo. Ele se nomeia, mas nem com Pedro andou, mas nem com os irmãos de Jesus ele andou, ele nem sentou à mesa de Jesus, e ele se intitula apóstolo. Ele é um impostor. Por quê? O que eles consideravam para que Paulo fosse impostor? As experiências dele. Esses super líderes, apóstolos aqui, você vai ver isso no texto, se intitulavam apóstolos pelas suas experiências. Eles chegavam nas igrejas e contavam as suas experiências, os seus testemunhos, as coisas que viviam, as coisas espirituais e místicas. E aquela igreja começou a aceitar os argumentos, dizendo: olha, vocês são sensacionais. Porque muitas vezes é assim. Muitas igrejas acabam dando crédito a outros do que o seu próprio, o líder. Dizendo para eles: olha, o que Paulo fala, o que Paulo ensina, o que Paulo prega, não é uma realidade, não é a verdadeira verdade. E Paulo ficou sabendo de tudo isso. O que Paulo faz? Paulo escreve uma carta. Paulo escreveu essa carta aos coríntios, irmão, e ele não escreveu de uma forma rude, de uma forma estúpida, porque ele poderia ter feito isso. Paulo escreve em amor. Se você vê ali no capítulo 11, você vai ver no começo, dizendo que Paulo o amava a eles. Paulo amava aquela igreja tanto, que ele prometeu essa igreja imaculada e virgem ao Senhor. Então a preocupação de Paulo com essa igreja era uma preocupação em amor. Paulo amava esse povo aqui, irmão. E Paulo está dizendo que eles estavam muito mais preocupados com a forma que os irmãos estavam tratando agora esses falsos líderes que chegaram lá. Porque, peraí, enquanto eu estava aí, fui maltratado, passei necessidade, vocês não me ouviam. Olha que loucura, irmão. E agora chegam esses falsos líderes contando uma história, contando esses testemunhos malucos que vocês dão crédito para ele, contando essas mentiras aí, essas experiências espirituais e místicas, dizendo que foi o inferno, que foi o céu, e estão contando algo que não está relacionado muitas vezes ao evangelho, e vocês estão dando crédito a eles? Vocês estão ouvindo o que eles estão dizendo a vocês? Paulo vai dizer no verso 19 a 20, irmãos, vocês são tão sábios, como vocês são capazes de suportar esses loucos. Olha o que Paulo está falando. Irmãos, vocês têm sabedoria, vocês são inteligentes, vocês estão dando crédito a esses loucos. Irmão, vamos ser sinceros aqui, é a nossa realidade hoje. Tem pessoas subindo no altar e dizendo coisas, tem pessoas indo na rede social e falando coisas místicas, dizendo que teve isso, que teve essa revelação, que teve essa visão, e tem gente ali conectada, 10, 15, 20 mil pessoas na live de uma pessoa, dizendo de experiências místicas que nunca existiram com elas. Tem gente conectada, ofertando, dando oferta, fazendo aquelas campanhas nas redes sociais, naquelas lives desses homens que se dizem espirituais demais. É assim ou não é, igreja? E Paulo está falando: olha, vocês são sábios demais, como vocês suportam esses loucos, como vocês estão dando crédito para eles, pelo que eles estão falando. Olha a loucura que eles estão dizendo a vocês, e vocês estão tolerando eles. Vocês estão tolerando os que mandam em vocês. Olha o que Paulo está falando ali. Eu sei que eles mandam em vocês. E não só mandam em vocês, está no texto, tá? Verso 19 e verso 20 do capítulo 11. Ele diz assim: eles não só mandam em vocês, mas eles exploram vocês também. E digo mais, vocês estão tolerando também eles, e eles também enganam vocês. Os tratam mal, os tratam com desprezo. Está aqui, irmão.
E ele continua dizendo, e eles não apenas mandam em vocês, exploram vocês, enganam vocês, desprezam vocês, mas vocês também toleram eles que te ferem. Eles esbofeteiam vocês. Irmão, você já parou para pensar na realidade desse grupo de líderes? O que estava fazendo com a igreja? Que o apóstolo Paulo desenvolveu, cresceu, trabalhou, lutou, sofreu para fazer edificar em Cristo. Aí chega líderes e começa agora a bagunçar tudo. Oprimir, colocar medo. Dizendo, olha, se você não trazer seu dízimo, você vai passar problema financeiro, o devorador, o migrador vai vir e vai acabar. E aí a gente fica preso nessas coisas. Olha, se você dá aí uma oferta de 10, 15 mil reais, Deus vai trazer 10 vezes mais na sua vida. Faz aí, faz essa campanha, faz esse carnê. E as pessoas estão ali, ó, sendo exploradas. Então imagina, para um bom pastor, sendo ele apóstolo Paulo, um homem falho também, olhando para essa situação e se indignando. Imagine o nosso Senhor Jesus, o nosso bom e verdadeiro pastor, que é perfeito, olhando uma igreja vivendo essa realidade, entrando nessa realidade, como que ele vê isso? Quem está entendendo, irmão? Aí Paulo chega dizendo no verso 21 do capítulo 11, dizendo assim, ó irmãos, eu sinto vergonha por ter sido tão tímido com vocês. Sabe o que Paulo está falando? Fala, olha, eu acho que eu fui muito fraco. Eu acho que eu pisei muito em ovos com vocês. Eu acho que eu fui muito omisso com vocês, muito tímido. Eu deveria ser mais agressivo. Eu deveria ter sido como esses homens. Mais, sabe, mais ativo. Explorado talvez vocês mais. Só que ele continua dizendo, não, mas eu não sou assim, eu não faço, eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso explorar ninguém, eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso desprezar ninguém, eu não preciso ferir ninguém, porque eu não sou assim. E Paulo diz assim, olha, eu me sinto envergonhado por ter sido tímido com vocês. Porque Paulo, irmão, nunca fez nada dessas coisas com eles. E mesmo assim, eles ainda preferem dar crédito aos falsos líderes. Porque eles se gabavam das suas experiências. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui agora. Parem de dar crédito a pessoas que chegam a vocês, que fazem lives, que vocês veem vídeo com gente que diz que viveram experiências loucas. E começa a dar ouvido e crédito em tudo. Começa a seguir, começa ali a acompanhar, porque diz que, olha, se você entrar na minha live, e aí diga assim, ó, eu vejo muito isso. Você, Daiane, está na minha live, Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Quantas Daiane tem? Quantas? Mas a Daiane, ela fala, é para mim. E a gente gosta dessas coisas. O ser humano gosta de se apegar às coisas místicas, às experiências. A gente quer ouvir essas coisas. E aí a gente vai se afastando da verdade. A gente vai sendo enganado, vai sendo explorado. Porque agora uma revelação tem um custo. Uma revelação tem que ser depositada um pix. E nós estamos ali porque está falando de mim. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós não sejamos como essas pessoas aqui, de acreditar em tudo o que falam, seja onde for. Pessoas que se gabam das suas experiências. Nós tivemos agora, né, um menino aí, esqueci o nome dele. Menino agora que foi até proibido pela... Como? O nome do menino? Miguel. Se titulava profeta. Irmão, e se você vê os lugares que esse menino estava, super lotado. Falava nada com nada, mas as pessoas estavam ali ouvindo. Se você entrar no Instagram dele hoje, agora, você vai ver milhares de pessoas o seguindo. Quem está entendendo, irmão? Porque as pessoas gostam disso. Assim como gostava na época do apóstolo Paulo, ainda gostam dessas coisas. Mas nós não somos ensinados
a sermos assim, a ir atrás de experiências. E é aqui que nós entramos no texto, irmão. Porque esses líderes se gabavam das suas experiências, porque diziam para a igreja, ó, Paulo é apóstolo, mas eles não viveram o que nós vivemos, não. Ele não tem o que nós temos, não. Nós temos revelações, nós temos experiências, nós temos visões, Deus nos revela coisas. Paulo não, Paulo teve uma ou outra experiência aí que se você nunca ouviu ele falar de nada. Por que Paulo não falava de nada? Porque Paulo não se gabava das suas experiências. E é nesse momento, irmão, que Paulo faz a comparação dele com os falsos apóstolos. Paulo diz, está ali ainda no texto, ali no verso 21, ele diz assim para a igreja, escreve à igreja dizendo, quer dizer que eles se orgulham de ser hebreus? Eu também sou hebreu. Agora vamos falar aqui? Vamos ser sinceros? Então quer dizer que eles se orgulham de ser israelita? Eu também sou israelita. Então quer dizer que eles se orgulham de ser descendente de Abraão? Eu também sou descendente de Abraão. Eu sou judeu. Quer dizer então que eles se orgulham, e ali está no verso 22, que eles se orgulham de ser servos de Cristo? Aí Paulo agora a gente vai ver o que é aqui. Agora eu vou me orgulhar. E ele diz, eu trabalhei muito. Ele começa a falar das experiências dele. Paulo continua dizendo, fui preso várias vezes, fui açoitado quase à morte, apedrejado pelos judeus, sofri náufragos, enfrentei vários perigos, fiquei sem dormir, muitas vezes trabalhando, passei por fome, por sede, e ainda sofro muito no cuidado da igreja de Cristo. E aí, Paulo continua falando. E ele diz, ao contrário desses falsos líderes. Paulo vai dizer que se devo me orgulhar, me orgulho nessas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo está dizendo, olha, eu não sou como eles. Eu não fico me intitulando. Não são as minhas experiências que vão me colocar no lugar alto. Pelo contrário, as minhas experiências me fazem fraco. Eu não me orgulho dessas, eu não pego essas experiências e coloco ela na minha frente ou na frente do evangelho. Eu não me apego a essas coisas, eu não me orgulho nessas coisas, porque ela mostra a minha fraqueza. Verso 30. Mas já que esses falsos líderes os convenceram as suas experiências espirituais, aí Paulo continua, olha lá o verso 12, onde a gente entrou. Paulo continua agora falando, irmão, de uma experiência que nenhum deles tiveram. Paulo agora vai falar da sua experiência Master Power gloriosa. Paulo agora vai falar dessa experiência que nós lemos aqui no texto, que é do verso 1. E Paulo, irmão, ele começa o texto falando em humildade. Ele poderia muito bem dizer assim, há 14 anos, não foram eles, foi eu. Como a gente vê, eu sou profeta, eu tenho a revelação, Deus me deu, Não, Paulo está dizendo, olha, conheço um homem, terceira pessoa, é isso, né, Daí? Terceira pessoa, né? Conheço um homem. Ele não diz que é ele. Ele está falando, eu só sei que conheço um homem. Que há 14 anos, irmão, presta atenção aqui. Paulo guardou esse mistério há 14 anos. Irmão, qual de nós aqui, se tivesse uma experiência dessa, não estaria agora no Instagram fazendo live todo dia, dizendo, eu fui levado ao céu. Eu vi coisas inefáveis. Eu vi coisas indizíveis. Irmão, todo dia nós estaríamos lá no Instagram. Dizendo, Deus me arrebatou, Deus me levou, e a curtida, e gente seguindo, e todo dia a gente ali, gente, amanhã eu vou contar mais um mistério para vocês, conecta aqui comigo, vamos lá, entra na live de amanhã e vai, seguidor vai. Não, Paulo está dizendo, olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Era ele, mas ele está falando, eu conheço. Eu sei que esse homem no corpo, fora do corpo, ele está dizendo, olha, não sei se foi
né, arrebatado com todo o corpo. Não sei se eu tive uma revelação, uma experiência espiritual. Eu não sei, Deus sabe o que aconteceu. Ele foi arrebatado aonde? Ao paraíso. Irmão, qual de nós aqui qualquer um de nós aqui for arrebatado ao paraíso, irmão, eu acho que nós voltaríamos totalmente diferente para viver viver como Paulo. Quando a gente entende o que Paulo viu, o que Paulo viveu, a experiência que ele teve, a gente entende por que ele viveu essa vida. O que Paulo viu, o que Paulo ouviu, irmão, nada desse mundo poderia preencher ele. Por isso que ele estava disposto a dizer, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele viu coisas que a gente ainda não viu. Ele viu coisas que a gente ainda, os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviram. Paulo viu coisas gloriosas, poderosas e, como diz o texto, indizíveis, coisa que não é permitido o homem falar. Irmão, uma experiência dessa muda a nossa vida. Uma experiência dessa pode fazer da nossa vida, irmão, uma vida voltada ao Evangelho, dedicada ao Evangelho, porque ver as coisas gloriosas muda a nossa vida. Por isso que Paulo sempre dizia nas suas cartas, dizendo, olha, o sofrimento momentâneo que a gente passa nessa terra, irmão, não pode ser comparado com a glória que vai ser nos revelada. Você está entendendo isso? Paulo está dizendo, olha, irmão, tem sofrimento, tem provação, tem dor nessa terra, mas não pode ser comparada nas coisas que eu vi. O que eu vi é maior, o que eu vi é glorioso, o que eu vi, irmão, nada nessa terra pode ser comparado. Eu posso sofrer o que for, arrancar um braço de cada vez, uma perna de cada vez, morrer aos poucos, mas o que eu vi não será comparado com as coisas que eu vivi na terra. E é isso que Paulo quer nos ensinar, irmãos. Mas ele está dizendo a experiência dele, já que é sobre experiência que esses apóstolos estão falando, então vamos falar de experiência. Esse homem foi ao paraíso. No paraíso ele viu coisas indizíveis, coisas que o homem não poderia falar. E Paulo talvez poderia se gabar dessas coisas. E não seria loucura, irmão. Porque Paulo não está mentindo, como ele diz aqui no texto, verso 5. Nesse homem me gloriarei, mas em mim mesmo, a não ser as minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Está falando, eu poderia me gabar como esses estão se gabando. Eu poderia, porque eu fui levado. E o que eu falo aqui é verdade, mas eu não vou fazer isso. E qual foi a intenção de Paulo, irmão, em contar suas experiências? A intenção de Paulo era mostrar aos coríntios que ele tinha muito mais motivo para se gabar do que esses falsos líderes que estavam entre eles. Só que Paulo sabia que o evangelho não é sobre ele, o evangelho é sobre Cristo. Não é sobre as experiências que eu tenho. Não é sobre as coisas que eu vejo. É sobre Cristo. Quando a gente vê gente testemunhando na igreja, louvado seja Deus por isso, por muito testemunho. E graças a Deus vocês aqui são coerentes nos testemunhos. Entendendo que tudo que Deus fez na vida de vocês é para a glória dele. E aponta para ele, não é para vocês. Se é uma cura, é para a glória dele. Se é uma situação que Deus reverteu, é para a glória dele. Tudo aponta para ele, tudo que a gente faz aqui deve apontar para ele. Louvor, pregação, testemunho, é para ele. Não é para nós, é porque não tem eu, é Cristo. Não é porque não tem você, é Cristo. Tudo que Deus fez é para ele, tem que voltar para ele. A ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia! Amém, irmão? Paulo sabia que as suas experiências não eram para torná-lo mais poderoso, irmão. Como a gente vê hoje. Como ele era esses líderes. Se intitulavam poderosos pelas suas experiências. As experiências do apóstolo Paulo era para transformá-lo, ele, em um homem mais humilde. Irmãos, a nossa experiência é para transformar a gente em pessoas mais humildes. Não é para se colocar acima de ninguém. Não é para dizer que nós somos melhor que ninguém, porque a gente não é. É
para deixar a gente ali, ó, no chão, com a cara no pó, dizendo: se não fosse o Senhor, o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? O que seria de nós? É mais humilde. E olha o que ele agora vai falar no verso 7. É aí que ele entra. Ele está dizendo: olha, tudo que eu falei para vocês tem um fundamento, tem um porquê, tem um porém. Eu vivi tudo isso e olha o que Deus fez comigo. Vai lá, verso 7. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Bom, irmão, até hoje a gente não sabe o que é esse espinho na carne. Se nós vemos na história alguns que interpretaram, Calvino, por exemplo, João Calvino, para quem não conhece João Calvino, sobre calvinismo, ele vai falar que o espinho na carne era uma angústia espiritual do apóstolo Paulo. Então Paulo era alguém espiritualmente angustiado. Lutero, o grande homem da reforma protestante, dizia que o espinho da carne do apóstolo Paulo era a perseguição sofrida. Para outros, irmãos, era perturbação e culpa por Paulo ter perseguido a igreja. E tudo isso tem sentido, sim ou não? Todos esses aqui têm sentido. Mas o que a gente vê hoje com o avanço das informações? Com o avanço das informações, com o estudo profundo das Escrituras, muitos dizem que o espinho da carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade. Abra comigo lá em Gálatas, um pouquinho para frente, 2 páginas para frente. Gálatas 4, 2 não, né? Acho que 4 páginas. Gálatas 4, 13 ao 15. Eles consideram que esse espinho na carne seria uma enfermidade do apóstolo Paulo. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 4. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhe preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Então, o que eles entenderam? Que esse espinho na carne poderia ser um problema de enfermidade. Uma doença, talvez, nos olhos, que Paulo estava passando, que Paulo estava sofrendo. Uma visão afetada, uma visão limitada. Porque aqui nós vemos Paulo sair de Antioquia para a Galácia do Sul, e ele fala sobre essa experiência que ele teve, esse problema de saúde que ele teve. E ele fala que isso foi o quê? Uma permissão de Deus. Volta para o texto. 2 Coríntios 12, volta lá. O que ele diz aqui no verso 7? Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado Foi-me dado. Então Paulo entendeu que isso foi permissão de Deus. Amém, irmão? Fala assim para o seu irmão: irmão, vai ter coisas que Deus vai permitir na sua vida. Amém, irmão? Amém, queridos? Eu sei que você não gosta disso, mas é só para a gente... Deus vai permitir coisas na sua vida. E louvado seja Deus por isso, amém? Amém ou não? Irmão, se Deus permite é porque você pode suportar e Ele vai te dar força para suportar. O problema é quando vem situações que Deus não permite. Aí lascou. Não permite no sentido de... Ele dizendo, olha, isso é consequência. Vai colher. Plantou, vai colher. E vai se virar. Agora, quando Deus fala, não, eu vou permitir que isso aconteça. É igual Jó, lembra de Jó, né? Deus permitiu. Deus sustentou. Coisas que Deus permite na nossa vida, Deus vai sustentar, irmão. Você crê nisso, irmão? Fique em paz. Se Deus permitiu, Deus vai sustentar. Só que aqui, irmão, do que eu quero falar com vocês, não importa qual seja a enfermidade do apóstolo Paulo. O que importa aqui é por que ela foi colocada nele. É isso que o texto quer nos mostrar. É isso que o texto quer nos dizer.
E o texto vai falar assim: para impedir-me que eu me exaltasse. Deus tinha um propósito em permitir aquilo. Amém, irmão? E qual que é o propósito? Para que ele se engrandecesse? Não. Para que ele batesse no peito dizendo assim: olha, tudo essas experiências que eu tive, Deus me deu. E eu quero compartilhar com vocês. E cobra para poder contar isso, que é o que a gente vê hoje. A igreja está lá, glória a Deus, aleluia, irmão, ora por mim. Eu quero ter essa revelação. Paulo diz: ó, tudo que eu contei a vocês, essas experiências doidas, tem um propósito. Por que eu estou vivendo isso? Por quê? Para impedir que eu me exaltasse das coisas que eu vi, das coisas que eu presenciei. Querido, Deus sabe como equilibrar a nossa vida, irmão. Se tivéssemos só bênçãos, irmão, o que seria de nós? Imagine você só tendo bênção. Você já imaginou você só sendo abençoado? Tem gente que vem à igreja procurar bênção, quando recebe vai embora. Imagine você todo dia sendo abençoado. Ia viajar, ia sumir, não ia orar mais, não ia ler mais a Bíblia, não ia cultuar mais, não ia agradecer mais a Deus em nada. Não, sou tão abençoado que eu nem preciso, Deus está comigo. É o que a gente escuta, né? Não preciso ir na igreja não, Deus está comigo, eu sou abençoado. Não preciso congregar não, Deus já me abençoou. E de fato a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já somos abençoados. Amém, irmão? Você já é abençoado todo dia. Mas pastor, eu quero outras bênçãos. Irmão, aí já não é comigo, aí é com Deus. Aí é com o seu esforço, aí é com o trabalho. Aí é acordando cedo, fazendo o seu horário de trabalho certinho, correto, dependendo de Deus, da graça de Deus. É só Deus pode fazer isso. E Paulo está dizendo aqui, é mais ou menos isso que ele quer trazer para nós. Deus equilibra a nossa vida. Ele nos dá boas experiências, mas nos deixa lá na humildade, para que a gente não se torne orgulhosos. É por esse motivo que Deus permitiu, irmão, que Paulo tem esse fardo. E é isso que Deus faz com a gente. Quando a gente está muito ali, o que Deus faz? Toma espinho na carne. Para quê? Para te deixar humilde. Para que você possa continuar dependendo de Deus. Para que você possa continuar no lugar de oração, no lugar congregacional, indo à igreja, adorando a Deus, cultuando com seus irmãos, orando, lendo a Bíblia, humilde ali, Vocês estão entendendo, irmão? Paulo teve muitas revelações de Deus, irmão, quando foi levado ao céu. Isso daria muito motivo para ele ser orgulhoso, mas não. E quantas pessoas nós conhecemos que vêm, irmão, à mídia dizendo que teve experiências extraordinárias com Deus? Quantos testemunhos nós já ouvimos nas redes sociais de pessoas que disseram ter uma experiência gloriosa com Deus? Pessoas que disseram ter ido ao céu, pessoas que disseram ter ido ao inferno. E acabaram se tornando superiores às outras. A experiência de Paulo é diferente dessas que a gente vê hoje, irmão. Poderia ter sido algo que ele poderia se vangloriar, dizer assim: olha, o que eu vivi é maior do que esses super apóstolos. Afinal, Deus me levou aos céus. E Deus me deu visões, revelações. Paulo viu e ouviu coisas que ninguém conseguiria explicar, irmão. Poderia ser alguém orgulhoso. Mas não, irmão. Mas Deus permitiu um espinho na carne para mantê-lo humilde. Senhor, mantenha um espinho na carne daqueles que se orgulham das suas experiências, Senhor. Para que eles se arrependam do seu orgulho. Para que eles sejam homens e mulheres humildes. Faça isso em nós também essa manhã, Jesus. Pega o orgulhoso aqui essa manhã e concede ele pela tua graça o espinho na carne para que ele se torne humilde, para que ela se torne alguém humilde, não superior a ninguém, mas servo. É o que nós desejamos, irmão. E aí não parou por aí. Paulo não tinha apenas que lidar com o espinho na carne, porque o espinho na carne já é difícil, amém?
Ele tinha que lidar também com o mensageiro de Satanás. Irmão, olha para o texto, vai lá. O verso 7 diz assim: e foi-me dado o quê? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Muitos, irmãos, consideram o espinho na carne e o mensageiro de Satanás a mesma coisa. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está falando, ó, um espinho na carne, um sofrimento, uma dor, é como se fosse um mensageiro de Satanás me batendo, me esbofeteando, me atormentando. Outros dizem que espinho na carne era uma doença e o mensageiro é quem atormentava Paulo. Então eles eram duas coisas diferentes. Por quê? Sabe qual que é o papel de Satanás, irmão? Vocês sabem, né? Muitos. Enganador, mentiroso. Só que tem um papel dele que ele faz isso com a gente todos os dias. Acusador. Tá vendo? Você está indo para a igreja, tem um espinho na carne. Cadê seu Deus? Agora que você começou a ir para a igreja, agora que você está congregando, olha o seu problema no casamento. Olha como é que está seu casamento. Olha como é que está sua vida financeira, porque você começou a ir para a igreja. O espinho na carne sendo cutucado todo dia. Olha a enfermidade que você está. Imagine, né? A Aninha, a Priscila, passou, o Jairzinho, que teve também muitos problemas de saúde. Cadê seu Deus? A vozinha que está lá. Graças a Deus os filhos são uma bênção. Graças a Deus os filhos têm um entendimento espiritual, conseguem entender que essas coisas fazem parte da vida. A doença vem, a enfermidade vem. Mas talvez, sei lá, alguém pode dizer assim, mas olha lá, serviu Deus há tanto tempo na igreja, está lá agora, não consegue nem andar direito, não consegue nem falar. Mensageiro do Satanás, que vem para atormentar. Então imagina o apóstolo Paulo, você não é apóstolo? Você não foi escolhido por Deus? Cadê seu Deus agora? Você está ficando cego, você não está conseguindo enxergar mais, você não está conseguindo ver um palmo na frente da sua mão. Cadê seu Deus, Paulo? Você já parou para pensar nisso, irmão? E nós vivemos isso todos os dias. Você não é crente? Você não está na igreja? Você não está dizimando? Olha o problema financeiro seu. Você não está ofertando na igreja? Olha o que você está passando. E vem o mensageiro de Satanás a atormentar a gente todos os dias. Essas dores não vão embora, a depressão não vai embora, a crise de pânico não vai embora, e você é crente. Cadê seu Deus? Seu Deus pode curar você assim, ó, mas você está aí, ó. Não consegue ir para a igreja porque está depressivo. Cadê seu Deus agora? É os mensageiros de Satanás, irmão. Paulo era atormentado, irmão, por causa do espinho na carne. E assim nós também somos. Quantas vezes Satanás nos humilhou nos momentos que o espinho na carne foi nos dado, irmão? A provação chegou, a dificuldade veio, a enfermidade veio, aí veio o mensageiro dizendo, tu não é crente? Tu não vai à igreja? Cadê seu Deus? Quantas palavras malignas os nossos ouvidos ouviram de um mensageiro de Satanás, irmão? Cadê seu Deus? Por que você está passando por isso? Você não merece passar por isso. Você foi fiel a vida inteira e olha agora o que você está vivendo. Mensageiro de Satanás. O que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo, irmão, acontece na nossa vida também. Haverá momentos na nossa vida que o espinho na carne vai se tornar motivo de zombaria para Satanás. E assim como Paulo, irmão, não adiantou orar, não vai adiantar a gente orar. O que o texto diz? Verso 8. 3 vezes orei ao Senhor que tirasse de mim. Paulo orou. E a oração dele não foi ouvida. Na verdade, ouvida foi porque Deus respondeu. Mas o pedido dele não foi aceito. Tem espinho na carne, irmão, que Deus não vai tirar. Pode orar, que Deus não vai tirar. Tem uns que Deus vai tirar, amém? Lembra da irmã que faleceu? A igreja inteira orando, o marido orando, morreu semana retrasada, né? Passada. Não tirou o espinho. Como é que faz? Deus não curou o apóstolo Paulo. Qual foi a resposta de Deus? Vai para o texto. Paulo, resumidamente, por causa do tempo, temos 12 minutos. Deus disse assim para ele, Paulo, eu não vou tirar de você esse espinho. Por quê? A minha graça é suficiente para você. Irmão, a graça de Deus é suficiente para nós.
É pela graça que nós somos o quê? Salvos. Efésios 2:8. Somos justificados pela graça. Romanos 3:24. É a graça que nos sustenta em todas as circunstâncias, meus irmãos. Graça, o que é? É favor imerecido. Você não merece, mas Ele te deu. É pela graça que nós somos perdoados. É pela graça que nós somos amados. É pela graça que nós somos transformados. É pela graça que nós somos fortalecidos. É pela graça que nós somos restaurados. É pela graça que nós somos usados. É pela graça. É pela graça. Favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas pela graça Deus dá, Deus concede. Paulo está dizendo: Senhor, Tu podes tirar de mim. Tu podes, Senhor. E Deus responde dizendo assim: Paulo, eu não vou tirar. Porque talvez se eu tirar, Paulo, você não vai ser esse homem humilde. Você não vai completar sua carreira e não vai terminar sua jornada do jeito que eu quero, Paulo. Então deixa aí, Paulo. Porque enquanto você está fraco, eu vou te fazer forte. Enquanto você está vivendo na fraqueza, é na fraqueza que eu opero, porque é isso que diz o texto. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O espinho na carne do apóstolo Paulo, irmão, fazia dele dependente de Deus. Tem espinho que Deus vai permitir para que a gente seja dependente dele. E a fraqueza aqui, o fraco, não é aquele que é fraco literalmente no físico, mas é aquele que se torna dependente. Paulo, eu vou fazer você dependente de mim. Louvado seja Deus pelas nossas fraquezas. Porque ser fraco para ser dependente de Deus, amém, eu quero ser todos os dias. Amém, irmãos? Deus sabia que aquele espinho, irmão, aquela fraqueza tornaria Paulo forte. Por quê? Porque ele buscaria Deus nas suas fraquezas. Querido, existe e existirá espinho na nossa carne que Deus não vai tirar. E não é porque Deus é mau, que Deus é masoquista, não, irmão. Porque esses espinhos vai fazer a gente dependente dele. O poder de Deus vai se manifestar na onde? O que diz aqui? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem gostaria que o poder de Deus se manifestasse na sua vida todos os dias, irmão? É na fraqueza. É no dia mau, Deus está lá. É no dia difícil, Deus vai estar lá. É no espinho na carne, Deus vai estar lá. Porque é na fraqueza que Ele opera. Por isso que a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Por isso que Deus não atende o soberbo, irmão. O orgulhoso. Gente que não gosta de ser repreendida. Gente que não gosta de ouvir a verdade. Deus vai tratar com essa gente. Deus vai pegar e vai jogar lá e vai falar assim: vou te fazer agora humilde. E louvado seja Deus por isso. Porque tem uns que nem isso desfruta. Vai pegar o orgulhoso, é que o orgulhoso não quer ouvir, não ouve a tua mulher, não ouve teu marido, não ouve teu pai, não gosta de ouvir ninguém, gosta de viver a sua vida. Quando fala que você está errado, você quer bater boca com todo mundo. Então, peraí que eu vou te dar um espinho na carne para você aprender a ser humilde. Não é porque Deus é mau, porque Deus ama você. É porque Deus ama a sua vida. Porque Deus quer fazer você alguém não perdido, mas alguém salvo. Deus não tem prazer em condenar ninguém, mas salvar. E Deus vai pegar orgulhosos. Gente orgulhosa. Que não quer ouvir a verdade. E Deus fez isso com Paulo. Não porque ele era orgulhoso, mas dizendo assim: eu vou deixar você humilde aí, Paulo. Para você depender de mim. Eu quero depender de Deus, em nome de Jesus, todos os dias da minha vida. Paulo entendeu que a sua fraqueza, Paulo entendeu que Deus poderia operar e ser glorificado na sua fraqueza. Nós precisamos entender isso, irmão. Em muitas das nossas fraquezas, Deus quer derramar o seu poder em nós. É quando você está triste.
É quando você está lá depressivo. É quando você não quer vir à igreja e diz: Senhor, eu não tenho força. E Deus diz: é agora que eu opero na sua vida. Levanta e anda, vai lá. Senhor, eu não tenho força para orar, Senhor. Eu te dou força, porque a minha graça te basta. Senhor, eu não tenho vontade de viver. Eu te dou vida, porque a minha graça te basta. Senhor, eu não tenho força mais para nada, mas eu te darei força, porque a minha graça te basta. Senhor, tira de mim essa depressão. Não, eu não vou tirar agora. Eu não vou tirar, porque a minha graça vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu vou sustentar você aí. E quando eu quiser, eu vou fazer. Quando eu quiser curar, eu vou curar. Mas eu vou operar nessa fraqueza aí. Deus nos conhece, irmão. Deus conhece a nossa vida, a nossa história. E nós precisamos entender isso, essa graça que é nos dada. Quando você está lá fraco, quando você está lá abatido, tem muita gente que diz: eu não estou bem, vem, vai, congrega, vem para a igreja, vem buscar, vem adorar, vem aqui celebrar, porque Deus pode usar alguém e dizer, dizer algo para a tua vida, alguém pode despertar o teu espírito. Mas não, a gente fica lá dando lugar à fraqueza, à dor, à tristeza. Pastor, você não sabe. Pastor, irmão, vai por mim. Vai por mim. Por mais que a gente não tenha vivendo muitas coisas ainda pela nossa idade, mas pastoreia uma igreja para você ver, irmão. As coisas espirituais, a opressão espiritual, as lutas, as dificuldades, as provações. Pastorear de verdade, não é enganar o povo, é pastorear de verdade. É ter compromisso com a verdade. Então entenda, irmão. Você tem suas dores, você tem suas lutas, você tem suas fraquezas, você tem os seus espinhos. Cada um de nós aqui temos os nossos espinhos. Mas Deus está falando para a gente essa manhã: minha graça te basta. Eu não vou tirar agora, eu não vou operar agora, eu não vou fazer nada agora. Porque é nessa fraqueza que o meu poder vai ser derramado. E você vai se levantar e vai ser forte. Porque o que o texto diz? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Paulo está falando assim: se Deus opera na minha fraqueza, eu estou feliz. Se Deus age na minha fraqueza, louvado seja Deus por isso. Então eu me alegro porque eu sou fraco. Senhor, eu sou fraco. Eu sou dependente de Ti. Eu me alegro nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Se alegre nas suas fraquezas. Eu não quero dizer não para você se acomodar. Não se acomode. Paulo não se acomodou, ele orou dizendo: Senhor, tira de mim. E Deus respondeu, dizendo: eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Ore, ore até Deus responder. Se Deus responder dizendo: eu não vou tirar, eu não vou te curar agora, eu não vou fazer nada agora, continue pela graça de Deus. Não estou falando para você se acomodar com a depressão, se acomodar com o que você está vivendo. Não, Senhor, tira de mim, me ajuda. E Deus, até Deus vir com resposta, dizendo: eu não vou fazer agora nada. Mas uma coisa é certa: a minha graça vai ser derramada nas suas fraquezas. E é na sua fraqueza que eu vou te fazer forte. Quem entende isso, irmão? Não aceite os espinhos. Eu não quero que você aceite, eu quero que você ore, saia daqui e diz: Senhor, eu vou orar. E eu creio que o Senhor vai falar comigo. Senhor, eu não quero te pôr na parede, eu não quero fazer isso. Mas, Senhor, se eu tenho que ficar com isso, para que eu seja alguém fraco, e na minha fraqueza o Senhor operar, eu vou me alegrar nisso. Eu vou me alegrar. E Ele diz: eu me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder repouse sobre mim, que o poder de Deus e de Cristo Jesus repouse sobre você. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando você está fraco, lembre-se disso: a graça de Deus está disponível para você. E diz: Senhor, derrama a sua graça sobre mim. O Senhor já disse que vai permitir que esse espinho fique. Amém, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor daria a sua graça. Derrama a sua graça. E você vai receber bálsamo, você vai receber alívio, você vai receber força, para que esse espinho na carne não te leve para o fundo. Pelo contrário, testifique, glorifique o nome de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã.
Nos ajude a ter esse discernimento do apóstolo Paulo. Esse discernimento de que a graça é maior do que talvez a cura. Porque talvez o Senhor pode curar, mas aquela pessoa, Senhor, se afasta da graça. O que adianta receber a cura e se afastar da graça? Ser orgulhoso, perder a salvação? Senhor, nós queremos a Tua graça recaindo sobre nós. Senhor, nós te pedimos, se há algum irmão, alguma irmã aqui nessa manhã que precisa do teu poder, repouse sobre ele, repouse sobre ela nessa manhã, e que esse poder, Senhor, possa trazer força, possa trazer ânimo, possa trazer alegria e contentamento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, repouse sobre a Adriana, repouse sobre ela, Senhor, o teu Espírito dando ela força nessa nova etapa, sobre o Fábio também, no cuidado dos 3 filhos, em nome de Jesus, eu oro para que a tua graça seja com eles. Eu oro, Senhor, pela vida da vozinha. Eu oro para que a tua graça seja com ela, que o teu poder repouse sobre ela e traga, Senhor, alegria em seu coração, em nome de Jesus. Mesmo nas suas limitações, repouse a sua graça sobre ela, em nome de Jesus. Também repouse sobre os filhos, sobre aqueles que estão cuidando dela, sobre a vida da Creuzinha. Dá, Senhor, da Adete, em nome de Jesus, que o teu poder repouse sobre ela, que a tua graça repouse sobre os filhos e faça eles fortes nesse momento do cuidado para com a mãe, em nome de Jesus. Repouse a sua graça sobre nós, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Senhor, eu oro e te peço que nessa manhã os meus irmãos tenham esse entendimento, essa compreensão. Eu gostaria que você orasse 1 minuto e dizendo: Senhor, derrame a sua graça sobre mim, derrame a sua graça nas minhas fraquezas. Se você é alguém que tem sido orgulhoso, se arrependa do teu orgulho, antes que o espinho na carne seja dado a você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça-nos humildes, humildes em nome de Jesus. Aleluia.